nation that cherishes creatures big and small reveals its true strength. Kindness echoes in the eyes of those who protect the voiceless. The warmth of compassion for all beings illuminates the path to a truly noble society. Mahatma Gandhi. Oi pessoal, meu nome é Flávia Guerreiro e eu estou muito feliz de estar participando desse primeiro simpósio de comunicação intuitiva animal, ao lado de grandes comunicadores que são referências para mim e que me ajudaram muito na jornada da comunicação. E é especialmente uma honra estar falando aqui para vocês, que são pessoas que se abriram para esse sentir mais profundo de outros seres. E especialmente esse tema da comunicação com animais explorados pela pecuária evidencia para mim as nossas práticas de produção e consumo insustentáveis, e falar com eles, dar voz a eles, para mim faz parte de um propósito muito maior, que é cuidar e preservar da natureza do nosso planeta, que eu acredito que é um propósito de todos nós. O Moti resolveu participar também aqui do simpósio e eu vou começar contando um pouquinho da minha história na comunicação. Eu entrei na comunicação, eu acredito que pelo mesmo motivo que a maioria entra, que era para comunicar com os meus, né? Conhecer melhor os meus animais, saber quem eles eram, saber as necessidades deles. O Moti foi um dos grandes motivos, porque ele é FeLV positivo e ele estava, na época que eu entrei no curso, ele estava com muitos sintomas, né? Ele estava sofrendo bastante com a FeLV, ele teve PIF também, enfim. Eu queria saber como ele se sentia, eu queria saber como eu poderia ajudar mais, e foi muito importante a comunicação para mim, para ajudar os meus. Eu descobri, conversando com a centelha do Moti, por exemplo, que ele me dizia que ele fazia parte da cura, e ainda que ele tivesse desenganado, fazendo transfusões e tal, e era muito difícil para mim, que sou uma pessoa extremamente racional, acreditar que ele de fato estava me falando aquilo e não era um desejo meu simplesmente, e que aquele quadro poderia ser revertido. Mas, enfim, de fato foi, ele está aqui para provar para vocês. Ele passou por todo o tratamento e por causa disso eu pude ajudar várias pessoas indicando o tratamento que não era um tratamento comum. E, enfim, alguns gatinhos também já saíram desses quadros críticos de FeLV e PIF por causa do tratamento dele. Então, de fato, a centelha dele estava me falando o que era, ele fazia parte da cura. Mas aí eu entrei numa fase da comunicação que eu estava me comunicando bastante com animais, com os meus, assim, tentando detectar muitos problemas nos meus, amigos me pediam para me comunicar exatamente quando estavam com problemas, e eu estava numa fase sensível também da vida, então e isso é uma coisa que eu falo para vocês, assim, cuidem bastante da energia de vocês, para vocês poderem sempre estar bem para cuidar do outro, cuidem primeiro de vocês. Né? Ainda que seu animal esteja com algum problema, cuida bastante da sua energia para que você não absorva essa energia, especialmente se você for uma pessoa sensível, que provavelmente vocês são por estarem aqui ouvindo sobre esse tema. Então, enfim, isso foi uma questão que foi complicada para mim. Numa dessas comunicações, me pediram para eu me comunicar com o animal para saber, e era um gato novo, para saber se ele queria ou não a eutanásia. E eu me comuniquei e ele não queria, por ser novo, ele não estava aceitando a passagem naquele momento, era um gato FeLV também muito novo. E quando eu fui pedir notícias dele, eu senti que numa comunicação que eu não sentia, eu não conseguia me comunicar, e eu fui pedir notícias dele, de fato tinham feito a eutanásia sem que ele quisesse. Então, depois disso, para mim foi muito complicado continuar me comunicando com esses animais que estavam com doenças ou com questões para serem resolvidas, né? Eu estava, como eu comentei aqui, com uma questão energética mais baixa também, de estar absorvendo essa energia, de não ter me protegido para isso. E eu passei algumas semanas sem me comunicar. E eu me lembro que eu até entrei numa aula da Maria Carolina, que deu uma palestra, vai dar, enfim, para vocês aqui hoje. E eu conversei sobre essa questão com ela, depois de estar algum tempo sem me comunicar. E aí, enfim, ela me ajudou bastante nesse sentido.
E, enfim, eu voltei a me propor a me comunicar, mas ainda estava com um certo receio. E então um dia eu estava numa aula de yoga, que eu fiz uma formação de yoga aqui num sítio perto da minha casa, tem bastante natureza. E no final dessa aula, no momento do Shavasana, para quem conhece yoga, no momento que você está lá no relaxamento final, um pássaro entrou na minha tela mental. E eu estava ouvindo cantos de pássaros e um pássaro, especialmente um pica-pau, entrou na minha tela mental. E aquilo para mim foi novo, porque eu ainda não tinha despertado para essa questão da comunicação com animais livres. E esse pica-pau me levou para voar. Eu voei com ele e eu vi as digitais, ele me mostrava as digitais nas árvores, falava que as mesmas digitais, eram as mesmas digitais que eu tinha nos meus dedos, cada um tinha a sua impressão. E aquilo para mim foi maravilhoso. Eu me abri para uma sabedoria daquelas espécies, de coisas que eu não sabia, que eu não podia imaginar. E voar e ter aquela sensação do voo, da liberdade. Então, eu me apaixonei pela comunicação com animais livres, que é um lugar muito confortável e maravilhoso da comunicação também. Então, lá no sítio, cada vez que eu ia para uma aula de yoga, era difícil até eu sair desse momento final da aula, porque eu me comunicava com animais diferentes de lá, né? E aí eu comecei a me comunicar também com insetos, e aprender bastante desse universo minúsculo que a gente mal pode ver, e voar e ver árvores enormes, porque era da perspectiva deles. E uma comunicação que eu fui muito feliz, que eu fiquei muito feliz de fazer, foi com uma cigarra que me mostrou e me mostrou, né, como era ficar dentro da terra. E eu perguntei para ela qual era a função delas, afinal, e ela falou que a maior função delas era equalizar a frequência de dentro da Terra para fora da Terra. Então, assim, foram comunicações fantásticas que realmente mudaram a minha percepção desses animais e da natureza e da vida e de tudo que é muito maior do que a gente consegue enxergar. Então, eu estava nesse lugar confortável e, ao mesmo tempo, eu já tinha começado a despertar essa questão da comunicação com esses animais explorados, porque, enfim, eu me tornei vegana com a comunicação, porque a primeira vez foi mais ou menos em paralelo com esse momento dos animais livres. Eu me lembro uma aula, o Ricardo comentou que algumas pessoas tinham dificuldade de se comunicar com animais explorados, né, com essas espécies de animais que são dessas espécies exploradas pela pecuária, porque eles não queriam falar, porque enxergavam a gente como predadores. E aquilo para mim bateu muito, muito profundamente, assim. E então eu já era vegetariana, e eu comecei a pesquisar mais sobre essa questão da indústria, que de fato, infelizmente, eu desconhecia, da exploração da indústria do leite. E me dói, gente, me dói muito não ter sido vegana desde mais cedo, assim, desde sempre. E a questão de triturarem pintinhos machos e, enfim, quaisquer pintinhos, porque nem conseguem detectar direito, né, qual é o sexo do pintinho, e triturarem esses pintinhos para a indústria do ovo, aquelas galinhas sendo criadas em gaiolas, enfim, toda essa questão cruel da indústria, que de fato a gente já ouviu falar, mas a gente acha que não é bem assim, ou é pouco, ou não. Não é muito cruel. E, inclusive, assim, talvez seja até mais cruel, e é difícil falar isso, porque o abate é uma questão, a morte, né, mais radical que a morte talvez não tenha, mas essa exploração da pecuária, especialmente da pecuária do leite, que eu estou tendo mais oportunidade de acompanhar agora, porque eu virei voluntária do Santuário do Vale da Rainha, de ver aqueles seres que chegaram lá, explorados e extremamente debilitados, filhotes extremamente debilitados porque ficaram sem o leite, que foram vítimas de práticas como ficar amarrado perto da mãe, para que a mãe sinta a presença daquele filhote e possa produzir leite. Mães que gritam desesperadas por seus filhotes que gritam desesperados por suas mães. Tem uma pecuária perto também do Santuário da Melina Figueira, também, que vai dar uma palestra aqui no simpósio, que eu tive a oportunidade de conhecer o santuário também maravilhoso, o AFA, que essa pecuária fica ao lado, e também, infelizmente, tive
presenciei um bezerro gritando pela mãe de fome. Então, são práticas extremamente cruéis. E depois que eu tive contato e soube disso, de fato, para mim, o veganismo é uma coisa que não tem mais retorno. Não tem como você não ser vegano depois que você se abre para sentir. Quando você está perto desses seres, né, tanto lá na Mel, que eu pude estar na pecuária, como lá no Santuário do Vale da Rainha, perto desses seres que sofreram, e você passa a ter empatia e conexão com eles da mesma forma que a gente tem com os nossos que estão em casa, exatamente da mesma forma, às vezes é até mais profundo porque é muito diferente e pega nos lugares dessa proteção necessária da nossa espécie para eles, que são dóceis e que são explorados por serem dóceis, né? É um lugar de uma crueldade muito grande se a gente realmente tira todas as vendas dos nossos olhos para olhar. E, enfim, tive a oportunidade de ir ao Vale da Rainha e conviver com seres que são, para mim, como uma das búfalas, a Padma, que para mim, é a personificação do amor. Ela conseguia entregar amor de uma forma que eu nunca consegui sentir vindo, né? Tanta energia amorosa de outro ser. E apesar de ter sido bastante explorada, ela é um ser que não tem nenhum rancor, mas simplesmente olha para os humanos e consegue entregar amor, mesmo tendo sido muito explorada pela gente. Então, eu cresci muito e eu sou muito grata pelo contato que eu tive com esses seres, pelo amor que eles me deram, me entregaram, me fizeram muito melhor. E desde então, eu tenho como propósito também falar e levar essa questão do veganismo e abrir os olhos de quem puder e quem estiver disposto a enxergar que, de fato, as práticas que a gente subsidia, mesmo sem ter intenção, porque a gente vai no mercado, claro, compra um leite e não sabe o que tem ali por trás daquilo, né? Eu passei minha vida inteira fazendo isso, mas para que a gente abra os olhos, e fica meu apelo aqui, para que a gente abra os olhos para isso mesmo, e que a gente possa, de alguma forma, reduzir nosso consumo ou ir atrás de se informar. Tem milhões de documentários sobre isso, se realmente você ainda não tiver contato com isso. E não só isso, já que assim, vocês estão aqui dispostos a dar voz para os animais, que vocês consigam considerar esses outros seres que possuem uma existência de não amor. Quero comentar também um caso aqui, que eu me comuniquei com uma galinha garnizé que se chama Amélia, do Santuário da Mel, que foi uma das comunicações mais marcantes da minha vida também, que ela me mostrava, antes ela vivia em um abatedouro, e ela me mostrava um por um dos seres que viviam com ela sendo abatidos. E aquilo, enfim, foi me consumindo. E no início ela não queria muito conversar comigo. Eu falei, não, mas eu sou vegana. Ela falou, mas nem sempre foi assim. E de fato nem sempre foi. E ela falou, não, eu só queria mostrar isso para você, para que você entenda o que é uma existência sem amor. E aquela frase dela para mim foi assim, meu Deus, é uma existência sem nenhum amor. Então eu deixo essa frase aqui da Amélia para vocês também, para que vocês possam refletir sobre a vida desses seres e possam oferecer amor sempre para eles, sempre que vocês tiverem a oportunidade. Outra comunicação muito marcante para mim com esses seres, que foi uma comunicação que foi determinante para mim, para que de fato eu falasse, desse voz mais para esses seres que são explorados pela pecuária, foi quando eu estava voltando uma vez na estrada lá do Santuário do Vale da Rainha e passei por um caminhão que estava com centenas de galinhas sendo levadas para abate. E eu me propus a entrar em sintonia com aqueles seres, né, e entrar em conexão com aqueles seres. E eu não consigo nem, de fato, eu acho, falar com palavras, obviamente, né, tudo que eu senti, mas foi uma das piores sensações da minha vida. Era desespero, e eu sinto bastante, né, no corpo, né, porque na comunicação, como o Ricardo sempre fala, que imagino que vocês já saibam, a gente pode sentir, a gente pode ver, a gente pode receber as mensagens. Para mim, o sentir é o mais forte, e era um misto de angústia, com desespero, com resignação de alguns.
E de alguma forma, acho que foi a primeira vez que eu me conectei com vários ao mesmo tempo, eu não sabia nem que isso era possível. Eu fiquei o resto do dia com aquilo e a única coisa que eu consegui dizer para eles é que de fato eles poderiam contar comigo, uma vez que eu não poderia bater no caminhão, que era a vontade que eu tinha naquele momento, que eles poderiam contar comigo e que eu acreditava nas próximas encarnações deles, que eles voltassem mais livres daquele sofrimento, que eles voltassem com amor, que eles recebessem, que eu consegui me centrar para enviar amor para eles, que era o máximo que eu podia fazer naquele momento, e prometer para eles que eu me comprometeria em falar, em dar voz para esses seres, para que essas práticas sejam diminuídas na nossa sociedade. E uma curiosidade que eu não sei se acontece com vocês também, para quem se comunica com esses seres também explorados, né, de espécies exploradas pelos seres humanos, eles começaram a aparecer para mim. Eu não buscava me comunicar com eles. Eles apareciam para mim e eles pediam ajuda nas questões que eles estavam precisando. Eles queriam sempre, especialmente fêmeas, muitas fêmeas chegavam para mim e me mostravam bastante essa questão dos bezerros, dos filhotes, né, dos bezerros, no caso, óbvio, das vacas, que estavam sendo separados, que estavam sendo enviados para abate de uma forma cruel, que elas perdiam, e que isso gerava uma depressão, enfim, muitos com a carga energética muito baixa, e era possível enviar o reiki para eles, assim como eu trabalho com radiestesia também, fazia às vezes tratamentos energéticos para esses seres, sentia que isso ajudava, isso foi ao contrário de antes, né, que isso estava baixando a minha energia, ajudá-los estava alimentando em mim o propósito, e isso foi incrível. E não só isso, o mais interessante para mim é que todos eles, ao me comunicar com a centelha divina deles, ou enfim, eu espiritual, enfim, não sei como vocês chamam, cada um acaba dando um nome, todos esses seres tinham, claro que eles faziam parte desse propósito maior, que era ajudar no despertar da humanidade. E isso mexeu bastante comigo, porque eles estão unidos em propósito de nos ajudar e nós estamos explorando eles. E, assim, todas as espécies, no fim, elas estão unidas nesse propósito de ajudar a natureza do planeta, né? Se a gente se comunica, por exemplo, com seres marinhos, com baleias, né? Seres que têm uma sabedoria ancestral milenar, é incrível e a gente aprende bastante com eles, e o que me surpreendeu é que todas as espécies, na verdade, isso eu já estava acostumada, né, que a gente sempre fazia nas práticas, mas todas essas espécies carregam uma sabedoria fenomenal de contato com essa grande mãe natureza. Diferente da gente, evidencia mais para mim a questão de que a gente se dissociou, né? Diferente de nós que nos dissociamos dessa grande natureza, estamos aqui vivendo, eu falo por mim pelo menos, vivendo em um apartamento fechado, e a comunicação, especialmente com eles, me abriu bastante para que eu me conectasse com essa natureza que está em mim também. Muito feliz de estar aqui com vocês, foi uma enorme honra, e fica aqui novamente meu pedido: olhem para eles com compaixão, olhem para eles com amor. E para finalizar, eu vou deixar relatos aqui de pessoas que convivem ou conviveram com animais que foram ou ainda são explorados pela pecuária. E elas vão contar um pouco para vocês do que elas aprenderam, do que elas aprendem com esses seres. Eu venho aqui hoje dar um relato da convivência, né, com as aves que a gente tem aqui. Eles têm um amor incondicional para doar para a gente também. Eles perdoam de uma forma muito leve, muito rápida, muito mais do que nós. Aprendo que eles observam demais. Eles, através da observação, eles aprendem a fazer as coisas. Tipo a Pocahontas observou como eu abro o portão do galinheiro e ela abre o portão do galinheiro. Então eles são seres conscientes e inteligentes. E eu queria ler para vocês, eu até escrevi aqui para eu ser fidedigna, a mensagem que a Betina deixou. Ela fez a passagem semana passada, então eu vou ler para vocês. Só queremos ser amados como qualquer ser, como um cão, como um gato. E isso vocês me proporcionaram nessa vida. Para mim e para todos que vivem aqui. Cumpri minha missão aqui. Foi curta, mas com muito aprendizado no amor, no respeito e no acolhimento. Agora estou pronta para voltar.
Lembrem da Betina, eles só querem ser amados, como um cão, como um gato. Eles não querem ser explorados, eles não querem perder a vida para nos alimentar. Então, é só a gente expandir um pouquinho a nossa consciência e entender eles de uma forma mais ampla, com muito amor e acolhimento. Eu aprendi que quando a gente não é criança, a gente não sabe como o produto é produzido. E a gente não sabe como que é o sofrimento deles e tudo pelo que eles passam, né? Como eles se sentem e essas coisas. Então, é bom a gente saber, desde criança, que depois quando a gente crescer, a gente pode passar o ensinamento para outras pessoas. E isso que eu acho mais importante. Você prefere não comer produtos de origem animal porque você sabe que Sim. isso custa o sofrimento deles? Sim, sim. Apesar de às vezes é um pouco da família insistindo, né? Come isso, faz bem, você precisa de proteína. Eu falo não, tipo, não quero. E a gente também consegue achar proteína em outras coisas do que carne, essas coisas e tudo. O momento mais marcante que você teve com eles, com algum deles, qual foi? Do Jagubi, nascimento do Jagubi. Por quê? Ele é muito fofinho e a gente subiu uma montanha pela amiga e tudo. Achei muito legal, divertido e um processo incrível. Convivendo com os animais do santuário, mais do que nunca eu aprendi que eles são seres sencientes, que eles têm direitos, que eles têm sentimentos, que eles são grupos sociais, eles têm seus amigos, eles têm seus afetos, seus desafetos, e eles são incríveis em perdoar, porque principalmente os animais do Santuário Vale da Rainha vieram de resgates e todos eles confiam na gente de novo. Então, não é à toa que a gente chama eles de mestres animais, porque eles têm muito, muito a ensinar pra gente. Então, acho que me ensinou a olhar para os animais com reverência, com humildade e com carinho. Então, e faz com que as minhas escolhas na vida, principalmente a escolha de ser vegana, faça muito sentido. Abracei esta causa há 6 anos atrás, quando tomei consciência dos abusos, do sofrimento brutal que esses seres passam. E de vegetariana, optei de corpo e alma pelo veganismo por amor. Quando fui pela primeira vez em uma vivência no Santuário Vale da Rainha, acompanhei toda a explicação da Patrícia, relatos que tocam fundo nosso coração e nossa alma, despertando nossa consciência, nos fazendo pensar nas escolhas que fazemos para viver. Será que são boas escolhas? Não ferem ninguém? Precisamos matar para viver? Mestre animal resgatado de tanto sofrimento, quando ele fixa o nosso olhar, nós entendemos a profundidade da sua mensagem. O que transmite esse olhar jamais esqueceremos. Fica registrado na nossa alma, porque apesar de todo o sofrimento que passaram por mãos humanas, eles nos transmitem todo o amor e gratidão. É uma experiência única, enriquecedora, é o florescer do respeito, da compaixão que todo ser merece ter. No santuário eu conheci o Kiron. Kiron era um mestre burro resgatado que tinha suas mãos quebradas por tamanha exploração. E mesmo tão debilitado, ele me permitiu que eu me deitasse ao seu lado e que lhe fizesse carinho. E aí ele deitou sua cabeça sobre o meu peito. E o que eu senti naquele momento eu nunca saberei explicar. A partir daí me tornei ativista e voluntária do santuário. E em Brotas participei do transporte das búfalas. Ali também pude sentir o quanto a força do espírito desses seres é algo sem explicação. São seres inteligentes, sensíveis, que criam laços de amizades uns com os outros. Diante desses seres pude compreender que não basta amar e respeitar apenas alguns. É urgente amar todos. Um episódio muito marcante para mim foi a minha primeira visita ao santuário. Eu tive a oportunidade de fazer carinho em um animal que era
várias vezes o meu tamanho. Respirar assim, dura, tensa. E de repente aquele ser colocou a cabecinha no meu colo, como quem pede carinho. E de muitas emoções, de muitos pensamentos que vieram à minha mente naquele momento, um deles foi: me perdoe. Eu sinto muito. Eles têm compaixão. Uma compaixão que muitas vezes nós não temos ideia do que é, sabe? E o meu verdadeiro desejo é que mais pessoas possam ampliar o seu círculo de compaixão e perceber que os animais estão aqui conosco e não para nos servir. Quando eu tive a oportunidade de olhar nos olhos deles e de me conectar com a essência deles, aquilo me trouxe a compreensão de que eles não diferem em nada dos animais que estamos habituados a conviver no nosso dia a dia. E eu tive a oportunidade muito emocionante de me conectar com eles e inclusive pedir perdão, né, por todo o sofrimento e toda a angústia que eu, em algum momento, né, uma boa parte da minha jornada de vida, acabei causando a eles, né, através do consumo. Mas ter essa oportunidade foi algo muito forte, muito impactante, muito transformador para mim. E reforçou mais ainda o meu compromisso com o veganismo e com a causa animal. Sempre em nossa família, o hábito de comer juntos, cozinhar, foi muito feliz. Mas lembro que meu pai criava um cordeiro ou um porco e ele, juntamente com o vizinho, abatiam esses animais. Nessas mesmas comidas deliciosas. Nessas ocasiões, eu e meus irmãos chorávamos muito ao ver na mesa o nosso companheiro de brincadeira servido como um alimento. Visitei um santuário, soube de muitas histórias dos animais que ali estão vivendo com suas sequelas, mas sendo amados e respeitados. Esse convívio, muitas vezes remoto, tem provocado mudanças em mim. Sinto que me tornei uma pessoa mais amorosa, resiliente e estou promovendo mudanças em meus hábitos. Os olhares dos animais é o que mais me impacta e me fortalecem para não desistir desse caminho. Eu me tornei totalmente vegana quando fui fazer um curso para me tornar voluntária da Mercy for Animals. E lá eles falaram sobre a realidade das galinhas. E naquele momento eu percebi que ovo de galinha solta era ovo de galinha solta da gaiola, daquele cubículo que é a gaiola, mas solta em galpões. Então as galinhas ficavam soltas, mas em galpões, amontoadas, e numa realidade totalmente antinatural. Além de todo o hormônio, de todo o trabalho de acender e apagar a luz para que elas coloquem muitos ovos, então enfim. Quando eu me dei conta daquilo foi um turbilhão dentro de mim. E aí eu decidi virar vegana de vez. E foi a melhor coisa que eu fiz. Então acho que é super importante a gente se aproximar mesmo da realidade do outro, em qualquer situação, mas no caso do veganismo, além da gente ter que se cuidar nutricionalmente falando para não deixar de ser vegano, a gente tem que se aproximar, a gente tem que ter empatia por esses seres. Em algum momento a gente para de achar que eles sejam seres que existem para nos servir. Meu nome é Lilian e retomei minha paixão pela arte há 3 anos. E passei a retratar os queridos da família. Mas e quanto a esses animais das fazendas industriais, que estão dentro do nosso cotidiano como produtos, não como vidas? E no meio desse turbilhão de pensamentos aí, acabei me deparando com santuários de animais. E minha primeira obra foi o mestre Obaluayê, que vive hoje no Santuário Vale da Rainha, e eu me encantei com aquele animal. A riqueza, a vida que ele exalava, sabe? Era um encanto.
Eu falei, eu vou tentar. E aí foi a minha primeira arte que eu mesma nomeei de artivismo. De forma voluntária, é um trabalho que eu faço de coração, mas que me deu uma razão, porque são animais invisíveis para a maioria da sociedade. São animais que são produtos de uma bandeja de isopor. E a arte, ela consegue transformar a realidade num momento mágico. Esses animais merecem serem vistos como seres vivos que estão aqui conosco, para viver conosco, não para nós. Que a gente consiga ver, através das cores, essa grandiosidade aí que é a vida de cada um. Eu acho bonita essa expressão, sendo voz desses animais que merecem respeito, que merecem serem vistos.